Primeira de Pedro, capítulo de número 3. Meus irmãos, a leitura será do versículo 1 ao versículo 7, mas a exposição somente nos versículos 3 e 4. Leitura do 1 ao 7, mas a exposição da palavra somente em dois versículos nessa manhã. Dois versículos, versículos 3 e 4. Assim diz o Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, na qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Queridos irmãos, como vocês ouviram há mais de um mês, essa perícope aqui, diante dos nossos olhos, ela tem um ensino central aqui. Nós temos aprendido que nesse capítulo, Pedro nos ensina que os cônjuges, eles devem adornar o evangelho por meio de uma conduta conjugal que é marcada pela piedade, pela honra e o temor de Deus. Então, o ensino aqui de Pedro, principal, tem a ver com isso. Mulheres e homens, nessa ordem que ele coloca aqui na sua escrita, esposas e maridos, juntos, com a sua conduta piedosa, temente ao Senhor Deus, em obediência aos seus mandamentos, adornam assim o evangelho com o seu testemunho. Nós vimos que os versículos 1 e 2 nos ensinam que as esposas, elas adornam o evangelho por meio de uma submissão piedosa e testemunhal. Sim, através da sua submissão, esposa, você adorna o evangelho, bem como também você, com esta submissão, testemunha do evangelho de Cristo. Isso acontece, nós vimos os versículos 1 e 2. Nessa manhã, eu quero que você observe aqui os versículos 3 e 4, como o apóstolo Pedro, ainda falando sobre as mulheres, ele tem esse foco ainda aqui nas mulheres, ele vai nos mostrar como as esposas continuam adornando o evangelho. Como é que elas fazem isso? Além de submeter a seus maridos de forma piedosa e testemunharem, vocês, esposas, também adornam o evangelho cultivando a beleza interior que é preciosa diante do Senhor Deus. Sim, as esposas adornam o evangelho cultivando uma beleza interior que é preciosa diante do Senhor Deus. Mais uma vez, versículo 3. Veja, esse ensina sobre os versículos 3 e 4. Começando pelo 3, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. A primeira coisa que eu quero que você observe aqui, antes de expor cada parte desse versículo, é quem está falando tais palavras. Quem é que escreve esse versículo aqui? Talvez você diga, reverendo, está óbvio, é o apóstolo Pedro,
Nós temos aprendido aqui já há algumas semanas, há mais de meses, que Pedro foi quem escreveu essa carta. É importante eu lembrar isso a vocês. Porque não é uma palestrante falando aqui, irmãos. Não é uma mulher. Em nossos dias, tem sido muito comum mulheres falarem para mulheres em conferências, em estudos. E esse é um grave erro também, irmãos. A gente às vezes se preocupa apenas com relação à pregação feminina. Olha, a mulher está impedida de pregar publicamente no culto solene, no culto público. Ela não pode pregar a palavra de Deus. Irmãos, como eu já ensinei tantas vezes aqui, quem pode pregar ou ensinar a palavra de Deus são aqueles que Deus dotou, vocacionou e ao mesmo tempo ordenou para tal ofício. Se ser mais claro, eu serei mais claro ainda. Um irmão da igreja, um homem, mesmo um diácono, não pode sair por aí palestrando em conferências teológicas. Não lhe foi dada esta autorização pela palavra de Deus. Não foi. E entenda que isso é diferente de testemunhar do evangelho. Todos vocês, todo crente, criança inclusive, deve dar testemunho do evangelho, com a vida e com as palavras. O testemunho acontece como? Você fala de Cristo para as pessoas. O que eu estou falando é algo bem específico. É uma pessoa diante de um público, como acontece aqui agora, falando com autoridade, porque foi autorizado para isso e ordenado para isso. Quem está ensinando aqui? Quem escreve essa carta para ser lida e pregada nas igrejas? É um ministro. É ele quem faz isso. Não é uma mulher aqui. Em nossos dias, uma frase muito comum que é usada por progressistas é a seguinte fala: eu posso falar sobre tal coisa porque eu tenho lugar de fala. Você deve ter ouvido isso. Eu até já citei ela aqui de forma irônica, como se eu estivesse fazendo uso dela em alguma situação na minha vida. Eu posso falar sobre isso porque eu tenho lugar de fala. Esse é um dos argumentos dos abortistas. As feministas dizem assim, você tem útero? Você não tem útero, então você não pode falar sobre gravidez, você não pode falar sobre aborto. Você não tem lugar de fala. Vai falar sobre as questões de cores. Você é negro, você não tem lugar de fala. Aí a pessoa importa isso, ainda que não no sentido completo, mas a ideia está por trás e passa a seguinte narrativa. Eu entendo, é bom o pastor falando sobre isso, mas uma mulher, né? Ela me entende. Ela vai falar com uma linguagem que eu vou compreender. Ela tem as mesmas experiências que eu. Você já parou para pensar? Usa a mesma lógica para outras coisas. Se um pastor só pudesse ensinar sobre as coisas que ele experimentou, certamente vários pecados que eu aqui denuncio pela palavra de Deus eu não poderia falar. Porque eu não experimentei. Percebe a loucura dessa fala? O absurdo que ela é. Antes que você saia daqui dizendo assim, reverendo, o pastor hoje disse então que as mulheres, especialmente as mais velhas, mais maduras, não têm nada a acrescentar. Aí você deturpa o meu ensino aqui quanto a isso. É claro, e a palavra de Deus fala sobre isso, que mulheres têm muito a ensinar umas às outras. Mas eu peço a você que investigue a Bíblia do começo ao fim e encontre uma preletora, uma pregadora, uma conferencista. Você encontra mulheres piedosas ensinando aos seus filhos e umas às outras no cotidiano, na vida comum, convivendo, ensinando pelo testemunho, reunidas ali, orando. É assim que acontece. Esse é o testemunho bíblico do começo ao fim, irmãs. E eu que, especialmente a vocês, mulheres, do começo ao fim. Quando você tem a Bíblia dando destaque para uma mulher que está ensinando publicamente,
É Jezabel lá em Apocalipse. Estava desvirtuando a igreja. Então não há espaço para isso. Eu sei que isso mexe com muitas pessoas, especialmente porque a gente vai lembrar, mas reverendo, tem tal irmã, tem tal outra irmã que é conhecida no país, outras internacionais que são uma bênção do Senhor. Você acabou de ouvir em Mateus capítulo 15. A palavra de Deus é quem é a autoridade final. Se tal prática não está de acordo com a palavra de Deus, pode ser o maior pregador da face da terra. Se a sua esposa é uma palestrante, está errado. Está errado, irmãos. Do começo ao fim, você não encontra isso. Pedro não tinha dificuldade de falar sobre questões de moda. Veja, estou falando em termos atuais, né? De vestes, de enfeite, cabelo feminino. Ele está falando disso, irmãos. É um homem falando disso, um pescador falando disso. Porque ele não fala a partir de si mesmo, ele não fala com base no que ele acha. Eu acho que o cabelo da mulher tem que ser assim, veja o corte. Não está falando disso. É a palavra de Deus, autoritativa, sendo ensinada pelo ministro do Evangelho. Mais uma vez, não nega conselhos práticos, convivência com mulheres piedosas e aprendendo com elas, inclusive pela instrução das palavras delas. Mas isso nega completamente ensino público. Quem ensina publicamente são aqueles que Deus ordenou e autorizou para tal ofício. Está muito claro aqui. Muito claro. Espero que você consiga fazer essa diferença entre entender que você pode ter essas pessoas, tais mulheres, como piedosas, tementes ao Senhor Deus. No momento algum estou falando o contrário disso. E ao mesmo tempo também não endossar tal prática. Algumas dessas mulheres são mais conhecidas do que os seus maridos. Eu tenho certeza que se eu citasse alguns nomes aqui, vocês não saberiam dizer com quem ela é casada. Isso destoa de Provérbios capítulo 31. A mulher piedosa, em Provérbios 31, ela faz o marido ficar conhecido, afamado. Ela se esconde para o marido ser conhecido. Tem caso, pelo menos um me vem à mente aqui, por causa do marido ser tão conhecido internacionalmente que a mulher não consegue roubar-lhe essa glória. Porque ele ofusca. Mas se ele for alguém que não seja tão, se destaque tanto na pregação, no ensino, sei lá o que for, como escritor, a mulher rouba a glória dele com relação a isso. Pastor, isso é machismo. Não, isso é um ensino bíblico. Isso é um ensino bíblico. Vamos ao que o texto diz de forma mais direta agora aqui. Antes de a gente entender o que é que Pedro está dizendo com esse versículo 3, irmãos, é importante a gente entender o que Pedro não está dizendo. Eu sempre faço isso, ou quase sempre faço isso, de forma didática, para os irmãos tirarem da mente qualquer tipo de pensamento equivocado sobre o texto. Pedro não está dizendo aqui que uma mulher não pode se enfeitar. Ele não está escrevendo alguma proibição contra o uso de cosméticos ou de enfeites. O texto aqui, meus irmãos, não está de forma alguma proibindo as mulheres de cuidarem da sua aparência. Fique bem claro isso no início aqui. Pedro não está ensinando que as mulheres não podem cuidar da sua aparência. Qualquer enfeite, qualquer cuidado com o cabelo, com o seu corpo vai ser pecaminoso. Não. Pedro não está dizendo isso. E aí, para você entender o texto de forma mais clara, eu quero primeiro dar o contexto maior da palavra de Deus. Citando alguns exemplos. Você pode depois, se não conseguir anotar, ver com calma em casa na gravação. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 24, Gênesis 24, versículos 22, 47, 53, você chegará lá na história de Rebeca, que recebeu joias e em momento algum você tem ali o texto mostrando ela sendo repreendida ou sofrendo algum tipo de censura porque ela recebeu joias.
Lembrando do contexto, quando o servo de Abraão ele reconhece a providência de Deus, ele presenteia Rebeca com pendentes de ouro e com pulseiras. Posteriormente, ele ainda oferece mais joias e vestes para ela. E o texto, meus irmãos, de forma alguma reprova isso, pelo contrário, registra de maneira positiva os enfeites que aquela mulher recebeu. Um outro exemplo bíblico, e aqui pensando de forma mais ampla, é o que descreve para nós o livro de Cantares. O capítulo 1, versículos 10 e 11, ou o Cântico dos Cânticos ali, capítulo 1, versículos 10 e 11, é dito assim: formosas são as tuas faces entre os enfeites. No capítulo 4, versículo 9, é dito: com um só colar do teu pescoço. O livro inteiro, ele celebra tanto a beleza física quanto a beleza do amor conjugal. A aparência nesse livro, meus irmãos, é vista como um dom de Deus, quando colocada no seu devido lugar. Você não tem algo contra isso, pelo contrário, há uma celebração disso. O noivo falando da sua noiva, da sua beleza, da sua aparência, os enfeites. Isso é visto de forma positiva. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, sem desmarcar o texto da exposição. Provérbios 31. Provérbios capítulo 31, que é o texto que eu citei há pouco, de forma geral, com relação à mulher piedosa, mulher virtuosa. Agora observe o versículo de número 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O texto que fala sobre a mulher virtuosa descreve essa mulher com um cuidado pessoal, um bom gosto, bem como também com dignidade. Em momento algum, essa mulher piedosa, ela é descrita como alguém que é relaxada, que é negligente com a sua aparência. De forma alguma. Ela administra muito bem o seu lar, ela vive para a glória de Deus, ela é temente ao Senhor e ela também cuida da sua aparência. Se veste bem, adequadamente. Agora vá para Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16. Esse texto nós já lemos na leitura sequenciada há algumas semanas. Eu quero lembrar você desse texto. Ezequiel 16, a partir do versículo 9. Aqui eu quero que você observe como o próprio Deus, ele usa adornos como símbolo da sua graça. Ezequiel 16, versículos 9 a 13. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade. Te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Aqui é uma linguagem figurada, irmãos, do Senhor falando pelo profeta, através do profeta, como ele cuidou do seu povo. E o cuidado aqui descrito não apenas se refere a Deus sustentar com comida, com livramentos de perigos, mas os termos utilizados são de embelezamento. Enfeites, vestes, todo o cuidado, joias, braceletes, colares, roupas finas, coroa. O texto descreve Jerusalém adornada como uma noiva. Logo, o problema aqui descrito no capítulo 16 de Ezequiel não são os enfeites, não é o adorno. O problema foi algo semelhante que aconteceu com Tiro. Jerusalém tratou os seus adornos de forma idólatra.
orgulhosa de si mesma. Ela se envaideceu. Não havia problema ela estar bela e adornada. O próprio Senhor Deus fez isso com ela. O problema foi se orgulhar disso e pecar contra Deus. Volta lá para 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3, novamente. Você observe mais uma vez o texto. Pedro vai usar 3 adornos externos aqui, irmãos, no versículo 3. Veja aí. Ele vai falar de cabelo, esse frisado dos cabelos. Ele vai falar de joias e de vestes. Isso é 3 aqui. Então, tendo em mente o pano de fundo, você acabou de ouvir algumas passagens, como em Cantares, Provérbios, Ezequiel, o próprio texto de Rebeca, com relação a Rebeca em Gênesis. A Bíblia não proíbe, de forma alguma, os enfeites, o cuidar da aparência. E o contexto específico também no versículo 3 não está tratando disso. Pedro não está aqui, nesse versículo 3, dizendo que a mulher ela tem que usar uma roupa esfarrapada e não cuidar da sua aparência. Por que eu enfatizo isso daqui, irmãos? Por que eu estou repetindo isso daqui? Porque este versículo, assim como outros, como Paulo escreve a Timóteo, a Tito, por exemplo, a Timóteo, nesse caso, lá em 1 Timóteo 2, são textos utilizados por legalistas para dizer o seguinte: a Bíblia proíbe a mulher de se enfeitar. Esse comportamento a Bíblia proíbe. A mulher não pode usar uma maquiagem, a mulher não pode usar nenhuma pintura no corpo, porque isso é pecado. Isso é legalismo, irmãos. Isso é legalismo. De forma alguma, Pedro, a palavra de Deus, através de Pedro aqui, proíbe tal coisa. Então, Pedro não está dizendo que a mulher está proibida de se enfeitar. O que está dizendo então, pastor? Pedro está ensinando, em primeiro lugar, ele está se posicionando aqui, ensinando a palavra de Deus, contra os excessos, contra os abusos, contra aquilo que de fato peca contra o Senhor Deus. Há um comentarista que coloca assim, ele vai dizer assim: a complexidade dos penteados, maquiagens, roupas e joias nos séculos I e II é comprovada com eloquência na literatura e na arte da época. Há um outro que escreve assim: na Roma antiga, o cabelo era um elemento determinante da atração física da mulher e, portanto, era objeto de esforços consideráveis para criar uma aparência agradável. No mundo romano, porém, o potencial erótico do cabelo o tornava alvo de ansiedades a respeito da sexualidade feminina e do comportamento em público. Agripina, a jovem irmã de Calígula, esposa de Cláudio, mãe de Nero, era uma das influenciadoras da sociedade romana no tempo de Pedro, em que entraram na moda os penteados extravagantes. Então, qual é o ponto aqui? Não é o enfeite em si, o cuidar da aparência em si, mas o primeiro ponto a ser destacado é a extravagância. Ou colocando em termos mais bíblicos aqui, no sentido mesmo usando a expressão bíblica, Pedro está chamando as irmãs a serem mais modestas. Se enfeitem, cuidem da aparência, mas com modéstia. Cuidado para não agir com sensualidade. Ele está alertando a igreja para que não haja uma preocupação demasiada com a aparência. Vá lá para Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Por que passar para Isaías 3, pastor? Para você observar como na palavra de Deus, em outros textos, você tem uma condenação a isso. Condenação ao quê? A extravagância, a imodéstia, a falta de pudor, de cuidado com a aparência, em sentido de usar para um fim maligno. Isaías 3, a partir do versículo 16. Aqui é o julgamento das filhas de Sião. Observe bem o que o texto diz. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia,
tirará o Senhor o enfeite de seus anéis, dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Por que é que o Senhor Deus profere este juízo contra as filhas de Sião? Porque tais mulheres estavam obcecadas, meus irmãos, com a aparência, a ponto de viverem em prol disso e se vestirem de uma maneira não casta, não modesta. Cita joias, perfumes, roupas, penteados. O problema, mais uma vez, não era elas possuírem tais adornos. O pecado aqui é o orgulho, a sensualidade, a ostentação, a arrogância. Portanto, Deus anuncia que Ele iria tirar justamente aquilo que elas colocavam a sua confiança. Não tenha dúvida que uma pessoa, e pensando aqui especialmente nas mulheres, que vive em prol da sua aparência, é um problema do coração, irmãos. É uma maneira de você colocar a sua confiança numa outra coisa que não em Deus. Colocando a sua confiança na sua aparência. Não é o que é dito no mundo, de forma geral? Não é o que é falado pelas pessoas lá fora? Que a aparência, ela abre portas. E isso, de fato, é uma verdade. Mas pessoas que pensam e agem assim, por vezes, no caso, usando disso, com esse artifício, está demonstrando com isso o quê? Que ela confia na sua aparência. Eu vou chegar a certos lugares, eu vou ser bem recepcionado, eu vou ter grandes conquistas na vida por causa da minha aparência. Não há nenhum problema nela cuidar dessa aparência dela e até valorizá-la. O problema é, nesse caso aqui, colocar a sua confiança nisto, pecando contra o Senhor Deus. Há muitos exemplos bíblicos de a gente poder trabalhar aqui, eu não tenho tempo para isso, para evidenciar como essa forma de agir com os adornos é pecaminosa. Mas eu vou dar um exemplo só, de alguém que eu citei já aqui, nesse caso eu citei um outro personagem, mas que tem o mesmo nome dela, Jezabel. Vai lá para 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Segundo Reis 9, versículo de número 30. Assim diz o Senhor. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. O texto, na sequência, ele vai descrever a morte daquela mulher que foi terrível. Irmãos, por que o autor sagrado, por que o Espírito Santo, usando o autor aqui, fez questão de registrar isso daqui? Você já parou para pensar nisso? Eu comentei isso com a minha esposa, com algumas pessoas mais próximas. Por que isso? Não parece uma informação à primeira vista irrelevante? Sim, o que tem? Ela pintou os olhos e enfeitou a cabeça. Qual o problema nisso? Mais uma vez, o problema não estava em se enfeitar. Mas quem era Jezabel, irmãos? Jezabel foi conhecida por ser uma mulher ímpia, pagã, que introduziu através do seu marido, o rei Acabe, o culto pagão dentro de Israel, a adoração a falsos deuses, juntamente com a adoração a Yahvé, corrompeu o culto ao Senhor. Essa mulher, assim como Babilônia, a palavra Babilônia é símbolo de confusão, de
paganismo, de coisas terríveis, Jezabel na Bíblia se tornou também um símbolo de uma mulher que é extremamente vaidosa, no sentido negativo, tá, irmãos? Extravagante, sensual, ímpia. A ponto de lá em Apocalipse, a mulher que aparece lá ensinando, recebe o nome de Jezabel. Então, quando há uma menção aqui a essa atitude dela de pintar os seus olhos e se enfeitar essa cabeça, é para denotar essa característica dela. Esta mulher não era uma mulher modesta. Não era uma mulher que vivia piedosamente. Não era uma mulher que se enfeitava para a glória de Deus. Mas o que ela fazia, inclusive com seus enfeites e adornos, era para seduzir, para provocar, para incitar o mal. Esse é o contexto aqui. O problema não era a maquiagem em si. O fato de usar uma maquiagem, digo. Mas o seu coração manipulador, a ponto de manipular o próprio marido, que, por consequência, manipulava o reino também. Portanto, irmãos, há uma condenação clara aqui ao uso de enfeites com o fim de seduzir e ostentar. Esse pecado ele é mencionado em nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 139. Tem uma lista enorme ali sobre os pecados que são proibidos pelo sétimo mandamento, e um dos pecados proibidos é o vestuário indecoroso. O vestuário indecoroso é um pecado proibido pelo sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? Não adulterarás. Esse mandamento lida com a pureza, com a castidade, com uma vida de santidade diante do Senhor Deus, nesta área. Quando uma pessoa, eu estou aplicando isso especialmente às mulheres, porque o texto faz isso em Pedro, mas se aplica a todos nós. É prioritariamente às mulheres, no caso do texto, mas se aplica a todos. Quando um indivíduo usa vestes, um vestuário indecoroso, ele está pecando contra Deus, quebrando o sétimo mandamento. Ainda que a pessoa diga, não, mas veja, quem está usando a roupa que não é modesta, pastor, é alguém que não é casado, logo ele não está adulterando. Mas com a sua roupa pode estar conduzindo outros a adulterar com seus olhos. É impressionante como a gente consegue ouvir cada argumento esdrúxulo, irmãos, para defender tal coisa. Eu lembro-me, há muitos anos, uma outra igreja ainda, uma jovem dizendo assim, uma moça falando assim, não, o problema está nos olhos dos homens. A maldade está com vocês. Vocês é que estão olhando de forma maldosa. É o mesmo argumento do mundo. A mulher pode sair no meio da rua, ir para qualquer lugar com a veste que ela bem entender, ela tem direito de fazer isso. Usar uma roupa totalmente nua, ou enfim. Né? E quem olhar com maldade é que está errado. É claro que está errado. É óbvio que é pecado. É óbvio que não justifica um homem agredir e atacar uma mulher porque ela está usando uma roupa inconveniente. É óbvio, tudo isso é óbvio. Mas ela está errada. Está errada. Ela está sendo um instrumento do diabo para provocar, atrair a atenção pecaminosamente, irmãos. É quebra do sétimo mandamento. À luz disso, eu quero extrair alguns ensinos aqui desse versículo 3, irmãos. Digo, algumas aplicações. Deixando bem claro. Pedro não proíbe, a palavra de Deus não proíbe o enfeite em si, mas como esse enfeite, esses adornos serão utilizados de maneira modesta, casta, santa, para a glória de Deus. Em primeiro lugar, a maneira como nós nos vestimos revela aquilo que nós valorizamos. A forma como você se veste revela aquilo que você valoriza. O texto diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior. O apóstolo ele parte de um pressuposto simples aqui. Toda roupa, todo enfeite, todo adorno comunica alguma coisa.
passam uma mensagem. Eles revelam prioridades, valores e muitas vezes, na verdade, todas as vezes, ainda que não conscientemente, eles revelam também o que nós desejamos projetar para os outros. A mulher cristã, você mulher, deve perguntar não apenas, esta roupa está bonita? E eu sei que isso é muito comum entre as mulheres. E não há nenhum problema de perguntar isso para o seu marido, por exemplo. Claro que você pode perguntar. Você deve perguntar isso para ele. Ou mesmo ele falar antes de você perguntar. Mas a sua pergunta mais importante, o que você se preocupar, se você está bonita, é: o que essa roupa comunica? Que mensagem eu estou transmitindo para a minha família, para a igreja que eu congrego, para a sociedade onde eu transito? Que mensagem eu estou comunicando com essa veste? Que mensagem? Pense comigo. Que mensagem comunica, e falarei isso com muito cuidado, uma veste em que você usa, mulher, onde os seus seios estão à mostra? Que mensagem comunica? Reflita, que mensagem comunica? Aí você diga, não, reverendo, mas tem decotes. Não existe isso, irmãos. Todo tipo de decote, ele é proibido pela palavra de Deus. Os seios da mulher não devem estar à mostra, a não ser para o seu marido. E não para os homens lá fora, não para as pessoas lá fora. A parte superior coberta. Coberta. Eu não tenho tempo para poder trabalhar sobre isso também em detalhes, mas eu me comprometi com os irmãos e farei isso em tempo oportuno, de detalhar essas questões em termos de vestimenta mesmo, de forma mais específica. Aqui são princípios gerais, estou lançando as bases para os irmãos. O que comunica uma roupa em que a mulher usa que é transparente, que você consegue enxergar as suas roupas íntimas? O que comunica essa veste? O que comunica uma veste que é tão apertada, é tão justa no corpo daquela mulher, que ela precisa o tempo todo estar assim, ó, fazendo isso? Você já viu alguém fazer isso? Se a pessoa sentar sem o devido cuidado, rasga a veste. Ou corre o risco, pelo menos. Ela tem que estar todo o tempo se ajustando assim, se ajustando no corpo. Aí um contraponto é: está dizendo então, reverendo, que a gente tem que usar uma sacola? Se for a única forma de ser modesta, usa sacola. É claro que eu estou sendo aqui, usando um argumento do seu extremo. Estou dizendo que você não pode se enfeitar mais uma vez. Mas se essa fosse a única saída, não, a única saída é eu vou ficar coberta a ponto de ficar... Porque quem foi que disse que as suas vestes têm que dar uma atenção para as suas formas? Irmãos, Deus fez as mulheres, fez vocês mulheres, já com contornos, com formas que em si são atraentes, são chamativas. Se você usa uma veste que vai dar ênfase a isso, isso vai se sobressair ainda mais e tornar-se-á sensual. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Quem tem que observar, ver com detalhes, estar atento às suas formas, aos seus contornos, é o seu marido. Você que é casada. Ou então uma roupa muito curta. Mulheres que quando se sentam, tem que ter muito cuidado, porque senão é possível ver as suas partes. Algumas não veem nenhuma dificuldade, nenhum problema de usar uma saia que as coxas estejam de fora. Tais partes também implicam em você apresentar uma parte do seu povo que transmite sensualidade. Você precisa cobrir isso também. Cobrir isso também. Eu pergunto a você, se você vê uma mulher que está usando uma roupa curta, que ela quando dobra as pernas, as coxas ou parte delas fica de fora, que mensagem chega em você quando você vê essa veste? Outra pergunta, a pergunta mais importante é:
a roupa que eu estou usando, que eu me proponho a usar nessa manhã, nesse dia, nessa noite, ela glorifica ao Senhor Deus? Irmãos e irmãs aqui, objetivamente, não é de forma genérica não. Eu estou fazendo para a glória de Deus aqui. Objetivamente, glorifica ao Senhor Deus? Transmite modéstia? Uma roupa recatada, cuidadosa, onde há beleza, onde há enfeite, onde há uma aparência bem cuidada, mas que tem todo o zelo, cuidado para não passar, para não exibir alguma parte que não deveria ser exibida. Glorifica ao Senhor Deus. Expressa modéstia e sobriedade. Condiz com a profissão do Evangelho. Entenda isso. As vestes nunca são moralmente neutras. Esse é um tipo de fala também absurda, irmãos. É o mesmo que se aplica à música, por exemplo. Não, isso é neutro, isso é neutro. Não existe neutralidade, irmãos. Toda veste que você vai usar, ela vai comunicar uma mensagem. Não tem como, não, ela não comunicou nenhuma mensagem. É claro que comunicou uma mensagem. Deixa eu dar um exemplo bem básico quanto a isso. Vocês sabem que na Nova Aliança, o ministro do Evangelho, diferente dos sacerdotes da Antiga Aliança, ele não tem uma veste específica para ser usada. Não tem. Ainda vou explicar isso com maiores detalhes também para os irmãos, mas só o princípio geral aqui. Então, quando eu, por exemplo, uso terno e gravata, eu não uso terno e gravata como uma obrigação. Não há um mandamento bíblico para isso. Eu poderia pregar sem terno e gravata, não seria pecaminoso. Mas por que eu uso terno e gravata? Quais motivos? Porque, por conta dos princípios bíblicos com relação ao culto solene. Solenidade, reverência, seriedade, que poderia ser visto uma roupa social também, sem dúvida. Não precisaria do terno e gravata, repito. Mas eu me esforço para que as minhas vestes comuniquem o máximo possível esses princípios. Sobriedade, modéstia. Se eu chegar aqui, num domingo, para pregar, e eu estiver usando uma camisa floral, e falando de maneira bem relaxada, como uma conversação, e brincar o culto todinho, o que eu vou comunicar com isso, irmãos? Não preciso nem abrir a boca. Quando vocês olharem o pastor pelas vestes, vocês já estarão recebendo uma mensagem. Ou então de chinela de dedo, de bermuda. As vestes comunicam uma mensagem. Em segundo lugar, a mulher cristã não deve vestir-se para atrair atenção para si, mas para glorificar a Deus. Nós somos tentados a isso, e vocês principalmente, mulheres. Quando nos vestimos, querermos atrair a atenção para si. O apóstolo Pedro, aqui no versículo 3, ele está criticando uma cultura em que a aparência era usada, irmãos, para conquistar admiração, status e reconhecimento. Nada diferente nos nossos dias. A modéstia cristã, ela nasce exatamente desse princípio aqui. A roupa não deve ser um instrumento da autopromoção. E isso vale tanto para a sensualidade quanto para a ostentação. Em outras palavras, a mulher não deve usar, o homem também, entenda só em termos de prioridade de fala aqui, com relação ao texto. Não deve usar uma veste com o intuito de ser sensual, nem de ostentar. Isso não significa dizer, entenda, que você não vai usar, porque o fato de usar uma roupa cara, só porque ela foi cara, já é pecaminoso. Não é esse o ponto. Mas se o fim for ostentar, a veste pode ser até barata. Você nem gastou tanto, mas se o fim é ostentar, pecado. Se o fim é seduzir, pecado. A veste pode nem ser tão assim inconveniente. Pode ser menos inconveniente em comparação a outras. Mas se o fim é seduzir, pecaminoso. Há roupas que por si só elas dizem, é como se elas falassem: olhem para mim, olhem para mim. Mas o coração regenerado, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer que a minha alma, que o meu corpo, que todo o meu ser glorifique a Cristo. A Cristo. Em terceiro lugar, a mulher cristã, ela deve rejeitar a sensualização promovida pela cultura.
Pedro fala isso para as mulheres do seu tempo, e nessa manhã a palavra de Deus fala isso para nós agora. Embora o apóstolo mencione especialmente joias e vestes luxuosas, o princípio é mais amplo aqui, irmãos. O mundo, ele constantemente transforma o corpo feminino em objeto de consumo, de publicidade e de sedução. E em tempos de redes sociais, isso é ainda mais visto. Certa feita, eu ainda quando estava em outra igreja, nem presbiteriana era essa igreja, surgiu uma polêmica numa reunião de doutrina. O pastor ali daquela congregação, ele se posicionou publicamente com relação ao uso de biquínis. Por quê? Porque ele tinha visto fotos de pelo menos 2 ou 3 jovens daquela congregação na rede social, na praia, elas estavam de biquínis. Isso deu uma polêmica porque alguns concordaram e outros discordaram, dizendo que era legaliza a parte do pastor. Eu acredito que para os irmãos aqui dessa igreja local, isso é muito evidente, é muito óbvio, assim espero. Que uma mulher que usa biquíni na praia, em qualquer lugar, fica ali exposta, é como se ela estivesse de calcinha e sutiã. A mesma coisa, só muda o tecido. Assim como o homem que está de sunga. Mas veja o que está por trás aqui. Qual é o ponto aqui? Tais pessoas que assim agem, mesmo que não percebam, estão sendo conduzidas pelo seu tempo, pela cultura do seu tempo. E é impressionante que as feministas que tanto falam de valorizar a mulher tem que ser bem tratada, a mulher tem que ter o seu valor, elas falam muito sobre isso, e falam de forma deturpada, é claro. Elas tornam, ou no caso elas vão acabar endossando o mesmo pensamento de quê? De que a mulher é um mero produto. Quando a mulher expõe as suas partes, quando a mulher exibe partes do seu corpo que deveriam ser só para o seu marido, ela está como uma carne sendo colocada ali para ser vista e comprada por alguém, desejada por aqueles que passam. Se torna apenas um produto para consumo. E vocês, minhas irmãs, e os homens também, todos nós, somos chamados por Deus para resistirmos a essa influência. Ainda falando também de uma fala que eu tive que ouvir no contexto de juventude, uma moça falou assim, isso ela falando, confessando o seu pecado, ela não está falando se orgulhando, pelo menos não o que ela demonstrou. Ela disse assim, olha, uma das coisas que eu tive que aprender numa roda de jovens, pela palavra de Deus, foi que eu devia abandonar o uso de decote. E eu gostava de usar, ela disse, eu gostava de usar decote. Porque eu gostava, assim, de parecer, de estar com a aparência sendo vista e sendo admirada. Ela confessou isso. Talvez para alguns aqui isso choque. Mas entenda que isso está no seu coração também. Todos nós, em alguma medida, queremos ser vistos. E vocês, mulheres, depois da queda, são ainda mais tentadas em exibir a sua aparência, o seu corpo. Não é à toa que Pedro escreve, Paulo escreve, tem vários textos falando, a mulher tem que se vestir com cuidado, a mulher, ó o enfeite, a mulher, ó o cabelo, cuidado mulher. Por quê? Porque as mulheres são mais tentadas a isso. É bem verdade, há homens super vaidosos, inclusive alguns com jeitos bem estranhos, não é verdade? Efeminados, que têm uns cuidados bem estranhos com relação à aparência, demasiados. Mas por que a Bíblia enfatiza a mulher? Porque assim como a Bíblia enfatiza o homem ter cuidado com o que ele olha, para ele não ser seduzido pela mulher adúltera e incorrer no pecado de sexo ilícito, a Bíblia enfatiza a mulher com relação à sua aparência, porque ela também tem maior tendência a incorrer nesse pecado. Eu friso isso porque certa feita aqui nessa igreja, ainda seminarista, eu preguei, ou foi uma aula, não lembro agora, ou foi um sermão ou foi uma aula, que eu falei sobre isso, e uma mulher à época, que não está mais na nossa igreja, disse assim, mas também vale para o homem, né? Mas é óbvio. Mas é óbvio que vale para o homem também. Só que ela se doendo, né? Se doendo porque
Ah, só vai falar da mulher. Não. A coisa é colocada no seu devido lugar. Assim como há um alerta principal para o homem, cuidado com o olhar, há um alerta principal para a mulher, cuidado com o que você veste, cuidado com o seu enfeite, cuidado com a sua aparência, cuidado. Por quê? Porque a mulher, o homem é mais atraído pela aparência, irmãos, pelo olhar. E a mulher, como Deus fez ela com contornos e formas já para atrair o seu marido. Naturalmente a mulher vai atrair o seu marido, o seu homem. Isso vai acontecer. Quando Adão viu Eva, e não tinha pecado nenhum ali. Era a mulher dele, eles não tinham pecado ainda. Ele admirou e contemplou a sua beleza, irmãos. E falou, elogiou isso. Depois da queda, isso foi deturpado. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se a Bíblia fala uma coisa repetidamente, o nosso alerta deve estar ainda maior. Homens, com relação ao que eles veem, ao que vocês enxergam, o que vocês estão colocando diante dos seus olhos. E mulheres, o que vocês usam, o que vocês vestem. Seu corpo não existe para provocar um desejo desordenado, nem para alimentar essa cultura maligna da exposição. Deus fez o seu corpo, mulher, para glorificar o nome dele, ser templo e morada do Espírito Santo, e para ser assim dedicado ao seu marido no seu casamento. Se você é casado, é claro. Não é para você alimentar desejos desordenados nos outros. As vestes devem comunicar sempre dignidade, pureza e respeito pela identidade recebida de Deus. Ainda, a simplicidade cristã, ela denuncia a idolatria do consumo. No mundo romano, em que Pedro está inserido aqui, roupas luxuosas, ouro, penteados sofisticados, eles eram símbolo de riqueza e de posição social. Em nossos dias, marcas, tendências e consumo desempenham função semelhante, irmãos. Só que a mulher cristã, ela é chamada por Deus a ver de forma diferente. Isso não significa, eu repito, desprezar a beleza ou a qualidade, mas recusar fazer do vestuário um instrumento de status, competição ou afirmação pessoal. Isso acontece às vezes até na igreja local. Tem aquela série que passava na Record, nos vídeos dos anos 2000, ali, 2006, 2007, porque eu não me lembro, que era Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Aí tem um episódio lá, em que a mãe dele, ela vai participar, ela vai para um culto, onde vai ter uma competição dos chapéus, dos enfeites das mulheres. Olha a loucura. Um símbolo bíblico, eu não vou entrar mais do que isso, um símbolo bíblico de submissão ao marido, a Deus, que é para ser usado no culto. A mulher cobria a sua cabeça, sendo usado como disputa de vaidade. Quem vai com o chapéu mais bonito? Você diz, reverendo, mas isso é um episódio de uma série de humor. É claro que existe ali o exagero da linguagem. Mas não tenha nenhuma dúvida que até um símbolo como esse tem que ser o símbolo de modéstia da mulher. Pode servir também para a vaidade. Como assim, reverendo? Você pode vir com uma roupa que agrade ao Senhor, que não tenha nenhuma provocação, nenhuma sensualidade, mas o seu coração está querendo exibir a sua aparência. Por exemplo, se orgulhando do tanto que você é modesta. Nós somos experts em tornar coisas boas em más, usá-las de forma má. O Evangelho liberta da necessidade de provar valor por aquilo que se veste, irmãos. Nós somos vestidos com as vestes de Cristo, a sua justiça. E, de fato, a gente vai exemplificar isso pelas nossas vestes físicas, não tenha dúvida. Mas a gente não vai se orgulhar delas. Por mais que seja uma veste bela, por mais que você esteja expressando modéstia, você não vai colocar o seu coração nestas coisas. Por último, para encerrar essa primeira parte do sermão, a roupa, ela deve servir à vocação cristã e jamais contradizê-la. No contexto da passagem,
Pedro está preocupado com o testemunho da esposa diante do marido e da sociedade. Lembra? O capítulo fala de mulheres que estão casadas com homens descrentes. Imagina um problema aqui. Uma mulher cristã casada com um descrente e ela usando vestes, adornos, enfeites que não glorificam a Deus. Que se parece mais com as mulheres mundanas. O que essa mulher ia transmitir para o seu marido descrente? Que mensagem ela ia passar para ele? Ela não iria ser um instrumento da salvação dele. Certamente. Por isso, as vestes também, meus irmãos, elas precisam estar em harmonia com o nosso testemunho. Um versículo que eu vou citar, vou trabalhá-lo à noite, se Deus quiser, um pouco mais, que muitas vezes é usado de forma errada, lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala acerca de Davi, que ele olha, não para a aparência, mas para o coração, algumas pessoas interpretam assim: Deus não se importa com o externo, se importa apenas com o interno. Ele quer o nosso coração. Isso é um falso ensino. Deus prioriza o coração, a essência do que é interno, sem dúvida, mas o que Deus valoriza internamente se manifestará externamente. Se Deus converteu o seu coração e o meu coração, isso vai se expressar através de atitudes, de palavras e também o que nós usamos em nossas vestes. Uma roupa que contradiz a modéstia, a pureza e a reverência, ela enfraquece o testemunho que a mulher deseja oferecer. Em outras palavras, a aparência exterior deve ser coerente com a fé que se professa. Quantas vezes nós escutamos esse tipo de coisa ser dita? E é porque é crente. Olha a roupa que ela usa. Olha o jeito que ele se veste. Olha a maneira como se comporta. Tal pessoa que está falando isso, ela não tem justificativa para se manter longe de Cristo. Ela está errada, mas veja. Você está sendo uma pedra de tropeço. Você precisa se vestir de tal modo que as pessoas consigam distinguir você de um ímpio. De um ímpio. Eu quero encerrar isso aqui, esse ponto, versículo 3, ainda voltando ao que eu comecei a dizer no início da exposição. Percebe como mulheres são usadas por Deus para instruir de uma forma tão bela, sem precisar serem palestrantes? Pense comigo numa irmã em Cristo, que ela não prega, não palestra, não faz nada disso, mas ela é submissa ao marido, cria os filhos no temor do Senhor, tem um comportamento modesto, as suas vestes são cuidadosas, são modestas. Tal mulher é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para influenciar outras mulheres, ensinar com a sua vida outras mulheres. Outras mulheres. A minha esposa jamais quis ser palestrante, não só porque é a minha posição, porque ela também entende isso, e ela jamais quis tal coisa. Mas certamente eu dou a glória toda a Deus, jamais a ela quanto a isso. A sua vida com relação à modéstia das vestes influencia pessoas. Assim como também tem outras irmãs aqui que fazem o mesmo. Eu sei disso. Você prefere isso? O evangelho sendo visto, vivenciado, visivelmente? Ou ficar correndo atrás de pessoas que você nem convive, nem sabe como é a vida delas? A palavra de Deus é suficiente para nós. Inclusive, vai nos ensinar, pelos seus ministros ordenados, como devemos nos vestir para a glória de Cristo. Amém. Oremos. Bondoso Deus, te louvamos e bendizemos por tua palavra. Pela primeira parte da exposição desse sermão. Rogamos ao Senhor que aplique a tua palavra aos nossos corações, que possamos, ó Deus, proceder conforme a tua vontade, que não venhamos, ó Deus, a nos rebelar às instruções do Senhor, que por mais que tenhamos dificuldade no momento para entender algumas coisas, que o teu Santo Espírito esclareça para nós e compreendamos que não há nenhum problema em si de cuidarmos da aparência, de nos enfeitarmos, especialmente as mulheres aqui, mas tudo isso deve ser para a tua glória, deve ser de forma modesta, simples, que preserva
a beleza do Evangelho, o testemunho de Cristo em nossas vidas. Ó Deus, que possamos assim proceder. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser uma igreja que é reconhecida, que é conhecida e reconhecida, uma igreja que teme ao Senhor e que são irmãos que até em suas vestes também expressam comunhão com Cristo e assim santidade ao Senhor. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.